ali eu estarei. Então, com certeza que os representantes dele estão nesse momento, que é os bons espíritos, né? Porque só depende de nós, porque Deus já está no ar. Então, nós contamos com a presença deles, bons espíritos. E também aqueles irmãos que também estiver querendo aprender ou querendo receber algum tipo de ajuda, querendo dizer que nós estamos aqui com boa vontade. Nós estamos com Deus. Se estiver querendo juntar nós estamos aqui presentes. Um irmão vai ler o Evangelho ou um livro ditado pelos bons espíritos. Nós vamos comentar e vai dar tudo certo, com fé em Deus, que a paz de Deus esteja com todos. Que assim seja. Sim, seja. Que assim seja. Comportamentos neuróticos. Teminha, hein? O Homem em Busca do Êxito, do livro O Homem Integral, Joana de Ângeles. Nós já começamos esse título, já estamos do meio para o fim. Os comportamentos neuróticos. E até nós vimos nos anteriores, né, desse título, que o inconsciente profundo, né, que ele está registrado lá nas nossas vivências anteriores, nas nossas reencarnações, que são responsáveis por esses comportamentos neuróticos, fatores psicogênicos, né, as raízes estão lá. É claro que elas têm que ser trabalhadas por nós, né? E nós temos o livre-arbítrio, então nós sofremos algum tipo de pressão e essa pressão desencadeia alguns comportamentos que nós estamos vendo aí no dia a dia, né? As síndromes, os impulsos, as psicoses, né? As pessoas entrarem em estado fora de controle, né? Então essas pressões que nós trazemos elas enraizadas nas vidas anteriores, nessa vida ela dispara muitas vezes, né, alguns momentos, né, que a gente age com agressividade, com violência, outras vezes estado de ansiedade, depressivo, que ela fala, depressão e pessimismo, né, que às vezes toma. Então foi esse que nós vimos nos anteriores. Então hoje nós vamos continuar nessa mesma temática. Quer fazer algum comentário sobre isso? Ou vamos para a próxima de hoje? Pode ir para frente. Então vamos nessa. Essa daí. O senhor faz a leitura? Vamos fazer. A experiência, no entanto, fazendo a pessoa aprofundar-se na consciência dos valores, altera-lhe o campo de compreensão, favorecendo o entesouramento do equilíbrio. Todavia, tal ocorrência é resultado da luta que deve ser travada sem cessar. Assim, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. O comportamento neurótico, assustador e predominante na sociedade consumista, procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo que se afunda em mecanismos patológicos, receando ser ele mesmo, torna-se pessoa espelho, a refletir as conveniências dos outros, ou homem parede, a reagir contra todas as vibrações que lhes são dirigidas antes de as examinar.
agredir antes, evitando ser agredido. É a filosofia dos fracos, fechando-se no círculo apertado dos receios e da não aceitação dos outros, forma neurótica de ocultar a não aceitação de si mesmo. Eu estava me lembrando aqui, quando se fala que vou começar do fim para o começo, estava me lembrando que a gente acha aqui na Terra ser forte, ser valente, ser tudo, né? Uma coisa totalmente contrária. Eu estava analisando aquele rapaz que assassinou o rapaz lá da Vigia, lá no mall. Estava analisando a situação. Até fiquei pensando assim, que é digno, por isso que o Evangelho, né, fala que a gente precisa ter piedade da pessoa que pratica o mal, né? Aí eu estava observando, analisando a fraqueza, né? Quando você acha o cara é valentão, usa uma arma, o cara fala com ele, não aceita a resposta, não aceita a corrigenda, aí parte para cima para poder matar. Agora percebe tanto que ele foi fraco, né? Olha a fraqueza dele. Por um minuto, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, não sei qual é o tempo que durou lá as discussões, mas possivelmente uns 5 minutos, mais ou menos, parece que não deve ter passado disso. Então, em uns 5 minutos, ele estragou toda a sua caminhada aqui, transformou a vida dele num problema sério, por pura fraqueza, né? E a gente fica assim, o cara é valentão, é fortão, usa uma arma, mas na verdade é muito mais fraco, né? Olha a fraqueza. Perdeu tudo, perdeu toda a caminhada. Não é que perdeu, que Deus não condena ninguém, mas a vida dele ficou totalmente complicada aqui na Terra, aqui, esse restante de encarnação dele, ficou tão complicada por fraqueza mesmo própria, né? E aqui fala assim, agredir antes, evitando ser agredido. É a filosofia dos fracos. Olha, bateu muito bem. Então, ele, para ser o fortão, mas na verdade, é a filosofia dos fracos, né? Mas aí, antes, no começo, ela fala aqui da experiência, no entanto, fazendo pessoa aprofundar-se na consciência dos valores, altera-lhe o campo de compreensão. Então, a experiência faz com que a gente modifique o nosso campo de compreensão, amplie, né? Favorecendo o entesouramento do equilíbrio. Então, por meio de experiências, nós vamos melhorando. Por isso que o Espiritismo ensina para nós que a nossa caminhada, ela é para sempre, nós vamos só caminhando, evolutiva, porque a gente vai sempre progredindo, de cada encarnação em encarnação, nós vamos adquirir novas experiências, novos conhecimentos, e vamos melhorando, né, ao longo da nossa caminhada, mas com o passar das encarnações. E fala que tal ocorrência, né, todavia, tal ocorrência, de aquisição dessa experiência, por exemplo, que é o resultado da luta que deve ser travada sem cessar. Então, a luta nossa buscando melhorar-nos, travada com a gente mesmo, né? Não é luta com os outros, que a gente pensa que pode lutar com os outros. Não é luta com o inimigo que está fora, mas é luta com o inimigo que está dentro. Aí depois fala da saúde psicológica, né? Que decorre da autoconsciência, aí vem da libertação íntima. Então a gente vai começando a ter uma visão mais correta, né? Que se deve manter o respeito da vida e das suas necessidades éticas, emocionais, humanas, a gente vai melhorando, caminhando, né? Aí depois ela fala do comportamento neurótico. O comportamento neurótico é assustador, predominante hoje, né, nosso planeta de prova e expiações, na sociedade hoje predomina esse comportamento neurótico, nessa sociedade nossa consumista, procura esconder os desajustes e as fobias do homem. Então a gente procura, a gente vai mascarando, né? A gente vai mascarando todas essas nossas fraquezas, nossas fobias.
Aí, depois do penúltimo, fala que receando, né, nós, né, ser ele mesmo, torna-se pessoa espelho. A gente cara, passa a refletir o que o outro quer para que eu seja. A gente acaba não sendo o que eu quero ser, mas eu vou espelhar o que o outro quer que eu seja. Ou também o homem-parede. Aí eu falo que o homem-parede é aquele que reagir contra todas as vibrações que eles são dirigidas antes de examinar. A gente não aceita nada. A gente repulsa tudo que vem. Então, ou passa a espelhar o que o outro quer que eu seja, ou então fica expulsando as coisas sem examinar. Só isso. Esse episódio do Vigia, né, que desencarnou, vítima, né? Hoje eu estava ouvindo comentários, né? Nós comentamos até lá no trabalho. E o que a gente observa é que essas questões, a sua análise vem bem de conformidade com o que a gente está estudando e está passando, e que está sendo muito comum esse tipo de ocorrência, né? Nós estamos tendo muitas ocorrências desse tipo no Brasil, no mundo, né? Mas mais a gente vê assim no Brasil. Antes, um acontecimento desse era motivo assim, de muita comoção, né? Ficava muito tempo comentando e as pessoas... Era uma coisa assim, era um acontecimento assim, raro. Hoje parece que essa questão da violência e dessas reações assim, elas são banalizadas, né? Elas ocorrem assim com uma forma assim, parece que muito espontânea. E a sociedade parece que também não escandaliza mais com isso, né? Parece, aconteceu, né? Aconteceu lá, né? A gente ouve assim, o pai matou o filho matou o pai, a mulher matou o marido matou a mulher, né? E em algumas situações assim que eles vão assim mais a fundo na questão e às vezes passado esse episódio conversa com o agressor e o agressor fala, mas não sei que deu em mim, né? Eu, eu amo o meu pai, eu não entendi por que eu fiz isso, eu não sei, né? De repente me veio, né, aquilo. Então são ocorrências assim que são as doenças, né? Parece, né? Enfermidades mentais, né? E nós carregamos muitas heranças, né? De vidas passadas, como foi dito anterior, e elas eclodem de determinadas situações. E ela lembra aqui, né? A Joana de Anjos, que são dois comportamentos, né? Que ela lembra que são muito ruins, né? Que é o do homem espelho e do homem parede, né? Então, a gente, o homem espelho, a Maria vai com as outras, né? As conveniências dos outros, o outro ele faz isso, mas não é um comportamento correto, não é um comportamento legal, né? De ódio, de não aceitação, de crítica, mas eu entro nela, né? É a tribo, né? O gado, né? A gente entra naquele sentimento de ódio que envolve todo mundo, né? Então a manada, né? Vai todo mundo junto e começa a fazer. Então eu me deixo levar pelo comportamento dos outros, né? Que os outros têm. Ou o outro, né? Que eu reajo, né? Reage igual aconteceu, né? A pessoa não, mas espera aí, eu tenho uma imagem, né? Eu sou o valentão, eu ando armado, eu falo muito, né, sobre isso, né, que eu não posso levar desaforo e tal. Tá todo mundo olhando, eu estou no local público, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso fazer, né, sair por baixo. E quando vê, já fez. E se arrepende depois, né? Porque é claro que vai ter consequência grave, como o senhor disse, né, para a pessoa. Talvez ele tenha comprometido a existência dele, a família, né? Olha o tanto de pessoas que são envolvidas numa coisa de segundos, que a pessoa esqueceu de se controlar, né?
E o medo tem muito disso, né? O valentão, geralmente, aquela imagem de valentia oculta um medo, né, que ele tem, né? Então, ele acaba agindo antes, né, para tentar intimidar o outro e às vezes acaba fazendo essas coisas. Né? Quantos episódios de briga no trânsito, né, que terminam em tragédia, por exemplo. Então a gente está vivendo um momento assim onde está eclodindo isso aí. Não é que a nossa sociedade piorou, mas é que a nossa sociedade ela está tendo mais condições de mostrar o que ela tem diante de si, né? As nossas maldades interiores elas estão sendo eclodindo, porque antes a gente se recolhia, né? Tinha certas questões que era vergonhoso, né, a gente expor. Hoje não, banalizou, pode expor, né? Ah, a pessoa foi presa, foi. Ah, a pessoa está solta de novo, está lá, né, na praia, está viajando para o exterior, né? Ah, mas aonde ela estava presa, estava sendo indiciado, poxa vida, era uma coisa vergonhosa, né? Toda a família ficava desonrada com aquilo e tal. Hoje, né, passou. Então, quer dizer, tá havendo uma divulgação muito forte, né, do mal, né? O mal tá com toda a força na propaganda, né? Eles estão ganhando em marketing. Eles estão usando muito bem esse recurso. E acaba envolvendo, né? Porque daí a gente, a sociedade, né, de uma forma geral, ela se envolve nessas vibrações e se deixa levar, antes de examinar, como ela disse aqui, né? Penso nisso. O próximo? E você, Basta? Estou escutando aqui para ver como é que tá. Né? Pois é, porque o exemplo maior foi Jesus, né? Porque ele aguentou tudo caladinho, ainda mais ele que não merecia nada, né? E depois dele teve muitos e muitos, né? Que falou que era cristão e aí aguentou até o final, né? Uns foi na chibata, outros foi de circo, leão comendo, patada. São raros aqueles que preferem ser homens pontes, colocados entre os extremos para ajudarem, facilitarem o trânsito, socorrerem nos abismos existenciais. Então, a proposta dela é ser homem ponte, né? Aquele que une os extremos, aquele que do equilíbrio, né? Está no meio termo, não está nenhum dos lados, né? Socorre os abismos existenciais, né? Facilita o trânsito entre os extremos para ajudarem. O espírito de competição neurotizante vigente, olha, estabelecido como fomentador das riquezas, deve ceder lugar ao de cooperação, responsável pela solidariedade e pela paz, humanizando a sociedade e tornando a pessoa bem identificada. Essa questão da competição, em alguns capítulos anteriores, quadros anteriores, ela falou bastante também, lembra das competições? Então, esse espírito de competição deve ceder lugar, né, para o cooperativismo, né, se ajudar, se auxiliar, solidariedade, paz, humanizar a sociedade. Competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir e não vencer os outros. O que é essa sugestão aí? A competição, eu comigo mesmo. Eu ser melhor hoje e amanhã ser melhor que, né, que hoje. É aquilo que a gente estuda já na doutrina espírita sempre. Então, a competição para ser melhor em si mesmo. Porém, supera-se cada vez mais, desenvolvendo capacidades latentes e novas na individualidade, né? O crescimento interior de cada um, essa busca. Competir, todavia, para derrubar quem está à frente ou em cima, é atitude neurótica, inconformista, invejosa, que abre brecha àquele que vem de atrás e repetirá a façanha em relação ao aparente vencedor atual. Isso foi dito lá, que nós comentamos até na questão, né, das empresas, né, dos
as pessoas que trabalham, né, nessa competição, de puxar o tapete um do outro, né? Ela disse que isso não é bom, né? É a inveja, né? Eu não quero crescer, eu quero derrubar o outro para que o outro fique abaixo de mim. Isso é inveja. A inveja faz isso. Em vez de eu buscar crescer, né, por mim mesmo, vencer, Inter- ser melhor no dia a dia, eu quero puxar o tapete para o outro ficar abaixo de mim. É uma inveja. Interessante que ela repetiu, porque lá atrás, quando nós estudamos isso, já falou da importância da parte negativa da competição e da parte positiva da competição. Já foi falado antes, agora repetiu a ideia. Tá, ela tá Outras repetindo. palavras, Eu acho que é uma estratégia, né? Como é que chama isso aí? De reforço. reforço. É, É, ela vem sempre repetindo para ver se a gente entende ou introduz, né, no nosso dia a dia. Então, competir, todavia, para derrubar. Ah, isso aí nós só falamos, né? Tá. Fazer em relação. Tal atitude responde pela insegurança que domina em todas as áreas do relacionamento social. Então, todas as áreas do relacionamento social, nós temos medo. Insegurança, o que é? Medo, né? Todas as áreas, né? E quando fala todas as áreas, na sociedade familiar também. A insegurança está presente. Por isso, tantos conflitos familiares. Então, no trabalho, no lazer, na família, né? Então, a insegurança que domina todas as áreas do relacionamento social. e geralmente, ela falou do espírito de competição neurotizante, né? Que é essa competição que se procura. Porque aí lá embaixo ela fala assim: competir para derrubar quem está à frente, em cima, à frente ou em cima, é atitude neurótica. Então, por isso ela falou que o espírito de competição é neurotizante. Mas depois ela fala que antes ela fala que competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir, não vencer os outros, né? Porque a gente nós temos essa ideia, que mesmo da religião, né? Na religião mesmo se coloca assim, é vencer o inimigo. Eu tenho que derrubar o inimigo. Então, isso, 99% das pregações religiosas pregam a derrubar do inimigo. O Destruir. espiritismo destruir, né? É, Aí o espiritismo que vem com essa proposta diferente, né? Kardec já mostra que não é derrubar o inimigo, é auxiliá-lo a caminhar, a melhoria e a caminhada. Você não tem que derrubar ele, né? E quando fala de vencer, o Espiritismo ensina que nós não temos que vencer o inimigo, nós temos que vencer com o inimigo, vencer junto com o inimigo, vencer a si mesmo junto com aquele que aparentemente é nosso inimigo. Né? Porque, então, a gente tira toda essa ideia de vencer o outro. Seria vencer, não a competição é com a gente mesmo, né? Então, a ideia da competição é competir comigo mesmo. Eu quero cada vez, hoje, eu quero competir comigo de ontem. Então, hoje eu quero competir comigo de ontem. Ontem eu fiz tal coisa, hoje eu quero ser melhor do que ontem. E eu vou competindo com a gente mesmo ao longo da caminhada. E tentando vencer, né? Eu quero vencer o Maurício de ontem. Ser melhor do que o Maurício de ontem, né? Então, hoje eu quero ser o Maurício melhor do que o de ontem. Na próxima encarnação, eu quero ser o Maurício melhor do que o Maurício dessa encarnação. Tem essa competição boa, né? isso. Que a sociedade que eu pertenço é a minha sociedade. Eu faço parte dela. Então, se eu quero sair na frente da sociedade, é uma ideia meio estranha, né? Eu tô contra o meu time, não é? Eu faço parte dela, da sociedade humana. Então, eu devo querer crescer para que a sociedade cresça comigo, né? Não derrubar e eu ficar sozinho nessa, né? Então, é uma ideia que ela passa legal, né? Bacana. E quando ela fala neurótica, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: doença, né? Enfermidade. A neurose é uma enfermidade, né? Então, essa Foi você atitude de competição é neurótica.
É uma neurose, é uma doença. Parece que foi você que passou um vídeo é, do cara lá, acho que não sei se ele é vereador, parece-me, atormentando, coitado, deitado no chão lá, Então, até que o cara apelou com ele, aí ele conseguiu fazer, ele fica com raiva e chamou a polícia e foi preso, né? Prendeu o coitado de rua, que tá quietinho lá. Aí lá parece que o cara fala que é a religião de hoje, né? Então nós somos cristãos e o cristão de hoje não é aquele de Jesus mais, é outro. O cristão de Jesus é aquele, o cara estava deitado na rua, ele ia lá e curava a enfermidade dele. O cara deitado na rua, ele ia curar a enfermidade dele. Aí nós, hoje, nossa religião de hoje, o cara deitado lá, nós vamos expulsar ele de lá. Cai fora daqui. E se o cara não obedecer, chama a polícia ainda. Isso é o nosso cristianismo de hoje. Olha a diferença do cristianismo de Cristo e o nosso cristianismo. O cristianismo do Cristo e o cristianismo nosso muda muito, é muito diferente, né? paixão, né? Porque ele é uma pessoa enferma, né? Que entrou numa situação que agora vai comprometer a sua existência dos seus familiares, amigos, né? Então é uma pessoa infeliz que merece compaixão, né? Compaixão não é compactuar com o mal, não é isso. Compaixão é enxergar que o outro ele tem enfermidades e que ele precisa ser acolhido, né? E para que ele possa mudar a forma de se comportar. Com amorosidade, né? Entender o outro. Que é o que o Evangelho nos ensina sobre a questão da caridade para com os criminosos. Que a gente tem uma dificuldade enorme de compreender, né? A gente olha uma pessoa que cometeu um delito e olha com ódio, precisa ser corrigido, precisa ser punido, que é a ideia da vingança, que não resolve nada, só traz mais conflitos, mais problemas. Comentários, vamos para frente. Forma, deixar-se viver, se aventurar-se, no bom sentido do termo, como se transitasse em um sonho cujos acontecimentos inevitáveis se dão sem qualquer ingerência da pessoa, é uma atitude patológica, irracional, em si considerando a capacidade de discernimento e a de realização que caracteriza a criatura humana. Aí, lá fala da competição, aí depois fala, né? Deixar-se viver sem aventurar-se, no bom sentido, né? É que muitas vezes nós não queremos comprometer, então não vou fazer nada, eu vou ficar quieto, porque eu tenho medo de errar, né? Eu não vou assumir nenhum compromisso, não, porque eu estou com medo de errar. Seria isso aí. Então, a gente também não pode viver sem essa caminhada mesmo, mas só que no bom sentido, não no sentido de competir contra o outro, mas de trabalhar para o nosso crescimento. O homem, o homem-ação de equilíbrio, homem-ação de equilíbrio, gera os fatores do próprio desenvolvimento, abandonando o conformismo neurótico a fim de comandar o destino sempre maleável a injunções novas e motivadoras. Aí ela vem, mostra do homem a ação. Ou seja, nós temos que Quatro homens. aventurar, trabalhar, né? Tem que ter ação, mas com equilíbrio, porque esse equilíbrio vai gerar desenvolvimento. Se nós buscarmos a ação com equilíbrio, isso vai gerar o nosso desenvolvimento. Aí fala que aí no cara abandona o conformismo neurótico, que é doentio, né? A fim de comandar o destino sempre maleável a injunções novas e motivadoras. Ele fala, os seres humanos têm as suas matrizes em sua natureza com a qual deve manter o relacionamento saudável, ao invés de evitá-las.
Então, manter um relacionamento saudável em vez de evitar o relacionamento. Então, a gente precisa de ter esse relacionamento, porque é por meio do relacionamento nós vamos crescer. Sendo partes integrantes da mesma, não se devem alienar, antes buscar a cooperação e auxiliá-la no intercâmbio de energias vigorosas com o que sairão da gaiola particular onde se ocultam e se acautelam. Sair da gaiola, né? O sair da gaiola justamente mostra a questão da ação. Porque se nós nos enjaularmos, né, numa gaiola, nós não vamos ficar parados. Como é que vai haver crescimento se nós nos acovardarmos na inação? Que é o contrário do homem ação, é o homem inativo, né? O homem inação. O homem que não trabalha no seu crescimento. Por isso, lá em cima, no começo, ela fala que da mesma forma, deixar-se viver sem aventurar-se, ou seja, então é necessário aventurar-se. E ela fala no bom sentido do termo. Ou seja, eu tenho uma coisa que eu quero fazer para o bem, mas eu tenho medo de errar. É melhor errar tentando fazer a coisa certa do que não errar. E a gente pode até lembrar do caso da lâmpada, né? Que o inventor da lâmpada gastou inúmeras vezes, milhares de vezes, tentando, errava, tentando dar errado, tentando dar errado, tentando dar errado, mas ele, se ele não tivesse errado muitas vezes, ele acertava. Ele chegou ao ponto de tentar, que o correto é assim, tentar do mesmo jeito não adianta, é tentar diferente. Eu tentei de uma forma, errei. Agora eu vou tentar de novo de uma forma diferente para ver se dá certo. E vai chegando até que a gente consegue encontrar o caminho certo. Só por enquanto. Homem e ação, né? Então, quatro tipos de homem, né? Que ela citou que nós temos dentro de nós. Esse é o homem em ação. Então, são duas atitudes que a gente pode comparar, né? O homem em ação e o homem, aquele inerte, né? Que não faz nada. São os dois extremos, né? Então, ela convida a ter esse homem de ação com equilíbrio, quer dizer, com razão, né? Mas não ficar inerte. Que às vezes por conta, não vou fazer nada, porque senão eu estou me metendo, ou estou me envolvendo, né? Não. Ela diz aqui que nós devemos nos aventurar a agir no bom sentido do termo, né? Não ficar numa atitude patológica e irracional de pessoas inertes lá, né? Que não gerencia nada, que não vai, né? Que não participa. Então, alguma coisa para mudar essa coisa a gente pode fazer. Cada um de nós temos condições de fazer alguma coisa para melhorar esse mundo, né? Para melhorar essa sociedade que eu faço parte, né? Dando a minha contribuição para a mudança, né? Não se conformar, falar, não tem jeito não. Quem sou eu para querer fazer alguma coisa? Quem sou eu para mudar alguma coisa? Não, eu sou um ser humano, eu faço parte dessa sociedade. Eu posso e devo fazer alguma coisa, porque eu faço parte, né, disso aí, né? Então, as matrizes, ela diz, está na sua natureza, está dentro de nós, né? Tá na forma de vivência nossa. Então é natural que a gente queira se modificar, se melhorar e com isso também contribuir para a melhoria da própria sociedade que eu faço parte dela, né? Eu tenho muita energia dentro de mim que eu posso utilizar em favor dessa melhoria. Ela convida nós a liberar essa energia, né? Que está presa aqui numa gaiola, está oculta, né? Eu estou cuidando dela, né? Muitas vezes, acautelado com ela, né? Então é para eu liberar essa energia para alguma coisa. E cada um de nós podemos fazer, né? Seja
na participação, né? Às vezes até numa conversa, né? Tem uma conversa que as pessoas estão fazendo ali, o episódio que nós citamos no início da nossa conversa hoje aqui, que o seu Maurício lembrou, né? Às vezes a pessoa toma partido e julga com severidade um dos lados e critica e tal. A gente está lá, a gente pode falar, olha, é uma pessoa enferma, ela vai ter tantos problemas por conta da atitude, né? A gente não sabe a origem disso tudo, né? Não sabe a questão que passa dentro dela, né? A pessoa que merece ser ouvida, merece ser cuidado com tudo que ele fez, cometeu um ato assim muito é, complicado, né? Um ato muito difícil, mas assim, ainda assim, né, a gente precisa ter um olhar. E a vítima também, é claro, né? Não é por isso, né, que a gente vai ficar achando que invertendo, né, os papéis. Não, ela foi uma vítima também, era um trabalhador, estava ali cumprindo com seus deveres, né? E então todos merecem cuidados, né? Todos fazem parte dessa sociedade, né? Não dá para separar as coisas, né? Então o seu Maurício lembrou bem, coloque Jesus, né, no meio da história. Jesus faria o quê? Como é que Jesus agiria? Ele ia criticar um lado e outro, né? Tomar partido e falar, não, né? Ele não faria isso, né? Atire a primeira pedra. Todos nós temos dentro de nós algumas tendências, alguns impulsos que nós às vezes não ejetamos eles porque não chegou o momento, né? Não fomos startados, não fomos provocados. De repente nós também, né, estamos num momento desse. É isso. Algo mais? Então vamos passar para Para outra a prece, parte? né?